bom dia? Começa agora a edição desta segunda-feira do Bom Dia Baixada. Ficamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre turismo. Nesta primeira parte está aqui comigo o advogado e empresário Rogério Conde. Nós estamos aguardando a presença do secretário de Turismo, né, Rogério dos Santos, o senhor Odair Gonzalez, que está a caminho aqui da emissora. Segunda-feira sempre começa com alguns transtornos. Assim. Começa um pouco mais preguiçosa, né? Semana pré-carnaval. Exatamente, já final do nosso carnaval aqui em Santos, início do calendário nacional, a gente tem uns entraves. Falando em carnaval, tivemos, como você bem disse, o nosso Carnaval de Santos. As principais escolas, as escolas de elite, desfilaram na passarela e você esteve lá. Aliás, você acompanha o Carnaval de Santos desde sempre. Como é que você percebe a evolução, Rogério? Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento muito bacana no Carnaval. E eu acho que a gente, inclusive, deve enaltecer a iniciativa da Prefeitura de antecipar em uma semana o Carnaval aqui da cidade. Eu acho que isso foi uma ideia muito boa, que foi provocada por ocasião, acho que foi no ano retrasado, em que a Grande Rio homenageou a cidade de Santos. Então, para que desse oportunidade para os santistas de participarem do Carnaval, eventualmente aqueles que pudessem ir ao Rio de Janeiro, então se antecipou em uma semana o nosso aqui, e a gente percebeu que foi uma ótima ideia, que isso faz com que as pessoas possam aproveitar mais, aqueles que realmente gostam. Porque a gente não pode esquecer que o Carnaval, Nathalie, não é só um feriado prolongado, né? Exato. Existe realmente uma festa cultural, é uma festa do povo, e que está muito enraizada. Sim. Então eu acho que como nós temos esse grande espetáculo que é o Carnaval do Rio de Janeiro, então isso propicia que as pessoas possam participar da festa na cidade, e aqueles que porventura gostam e queiram de repente até aproveitar os feriados para descansar, acabam tendo um período maior. Então eu acho que foi muito bacana, o Carnaval de Santos está cada vez mais organizado, as escolas de samba estão de parabéns, apresentaram um espetáculo belíssimo na avenida, e isso está realmente, olha, nós estamos resgatando o Carnaval novamente da cidade de Santos. Eu achei muito bacana, muito bem organizado. Eu espero sinceramente que cada vez mais esse resgate ocorra e que a população toda se envolva nessa festa popular tão bacana que é o Carnaval. E você colocou bem, Rogério, que essa antecipação não foi bacana só para quem curte, de repente, o Carnaval numa outra cidade ou que queira descansar e que more aqui, mas também para profissionais que podem fazer esse intercâmbio, saindo daqui, profissionais nossos. Nós estivemos aqui com o secretário de Cultura, o Rafael Leal, e ele mesmo disse que talentos daqui estão representando o Santos nas escolas de samba do Rio de Janeiro. Não, é verdade. E Santos sempre teve tradição no Carnaval, né? A gente fala de décadas atrás, assim, Santos sempre teve, mais até que São Paulo. Sim, sem né? dúvida. Santos sempre foi. Aliás, todo mundo fala que Santos é uma Rio de Janeiro menorzinha, né? E realmente a gente tem algumas características, e essa festa popular tem essa característica também do Rio de Janeiro. A cidade sempre foi muito envolvida com o samba, de modo geral, né? Nós temos grandes compositores na história da cidade, formou grandes compositores, grandes sambistas, e essa tradição está muito enraizada, a questão das comunidades nos morros, tem toda uma tradição carnavalesca, e isso está sendo resgatado de forma brilhante. Quero também chamar a atenção aqui para a questão da organização, por exemplo, uma novidade que teve esse ano, que foi a questão de camarotes mais organizados e tudo. Márcio Barbuí, meu amigo Márcio Barbuí, mandar um abraço para ele, que organizou um camarote belíssimo para 200 pessoas. Aliás, esse camarote estava em todas as redes sociais. Exatamente. Sendo muito elogiado. Diversas personalidades da cidade de Santos estavam lá, você estava no camarote também. Lá. E todo mundo elogiando a estrutura, Rogério. Foi muito bacana. Assim, isso faz com que até aqueles que eventualmente não tenham
o conhecimento do carnaval, não tenho essa tradição em participar do carnaval da cidade, com isso tenho a oportunidade de assistir, ver pessoalmente, né, que tão bonito Sem que dúvida. é, e acabam se entusiasmando. Eu escutei muita gente no camarote dizendo que no ano que vem eu quero desfilar, porque viu a qualidade, né, a organização, o espetáculo realmente muito bonito que foi o Carnaval de Santos. E chamar também a atenção aqui que a Santa Cecília Transmitiu ao vivo toda a festa, né? Eu tive o prazer de ir lá nos estúdios montados da Santa Cecília, no Sambódromo, conversei com o Marco Bianchi, nosso chefe. Exato. Dr. Marcelo Teixeira estava lá com a família também. E a gente percebia o dinamismo, né, da cobertura de um evento grandioso desse. Mantendo também a tradição, Mantendo né? a tradição dos grandes eventos na cidade, foi muito bacana. Repórter na pista, repórter nos bastidores, as entrevistas no estúdio. Realmente uma cobertura belíssima. Todo o Sistema Santa Cecília de Televisão está de parabéns pelo trabalho que desenvolveu. Você arrisca um palpite? Amanhã a gente tem a vencedora. Amanhã é a apuração das escolas. Você arrisca um palpite? Olha, eu não tenho o conhecimento técnico assim, eu só aprecio o belo. Eu gosto de apreciar o belo. E eu vou dizer que é difícil, porque todas estavam muito bonitas. Sem falar também, né, Rogério, que a população abraça essa festa, porque dias antes do carnaval começar, os ingressos já estavam esgotados, né? Não tinha mais ingresso. É verdade, mas eu acho que isso é o reflexo dessa organização, desse entusiasmo. E mais uma vez, acho que a gente precisa criticar quando tem que criticar e reconhecer os acertos. Prefeitura de Santos. A Prefeitura de Santos acho que tem um papel fundamental, principalmente na pessoa do secretário Leal, na pessoa do Paulo Alexandre, que tem realmente apostado nesse resgate do carnaval. Porque as pessoas vão uma vez e presenciam a organização, se sentem à vontade, vão na segunda e já levam o amigo, o vizinho, o familiar. É a propaganda boca a boca, na terceira, já organizam grupos e assim vai. Então, esse resgate está sendo patrocinado pela Prefeitura, também pela organização da Liga das Escolas de Samba, que tem cada vez mais, como você bem falou, profissionalizado essa questão de todos que trabalham, estão envolvidos nesse espetáculo. Então, isso faz realmente com que você tenha essa vontade de participar. E olha, eu também sou capaz de ir para a Avenida ano que vem? Ano que vem. Então a gente vai cobrar essa promessa aqui, porque na semana passada, o Rogério esteve aqui, ele arriscou uns passinhos de samba que ele não deixou ser mostrado. Flagrado. Mas ele samba bem, ele tem samba no pé, muito samba no pé, viu, Rogério? Eu gosto bastante, eu me identifico com essa festa popular. E como você bem disse, já que a gente vai seguir falando um pouquinho de turismo com o secretário Daí Gonzalez, que já está aqui conosco, entra no próximo bloco, essa propaganda boca a boca movimenta o turismo, né, Rogério? Movimenta tudo, o turismo, o comércio todo de forma geral, a rede hoteleira, né, entra com capacidade máxima. A gente tem o atrativo da praia. Sim, que aliás esse final de semana ajudou bastante, né? Ajudou bastante. Imagina você ter a oportunidade de passar um dia inteiro na praia com uma organização, uma praia bonita como a nossa e à noite num espetáculo grandioso, organizado. É o feriado que toda a família E quer. sem nenhum registro, né? Sem nenhum problema. Eu, particularmente, não presenciei nenhum incidente. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente fala um pouquinho mais sobre o Carnaval de Santos com o secretário agora, secretário de Turismo, Daí Gonzalez, e continuamos aqui na companhia de Rogério Conde. Não saia daí. Até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Recebemos para essa última parte o secretário de Turismo, Daí Gonzalez. Secretário, bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Nathalie, bom dia, Rogério, bom dia a todos. Satisfação estar com vocês aqui, viu? A satisfação é nossa. E está conosco, desde o comecinho do programa, o advogado e empresário Rogério Conde. Você pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde também estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Secretário, falávamos na primeira parte do programa a respeito do Carnaval,
que aqui em Santos já é antecipado há mais ou menos 3 anos e que foi uma festa belíssima, né? Esse último fim de semana foi realmente de encher os olhos lá naquela passarela. Do ponto de vista do turismo, é também essa antecipação também é importante para o calendário da cidade? Olha, o Carnaval foi um sucesso, né? O Carnaval foi um sucesso. Essa antecipação, ela se deveu em função de uma homenagem que o município recebeu na Escola Grande Rio, né? As escolas de samba gostaram do modelo, até porque consegue também, muitos deles participam do desfile do Rio de Janeiro, que é a consagração máxima das pessoas que lá estão fazendo samba, né? E isso tem dado um resultado muito positivo, porque as pessoas antecipam o Carnaval, vêm para a cidade um pouco mais cedo, aqueles que têm disponibilidade, e, de uma certa forma, reflete favoravelmente no turismo, né? Nós percebemos que a ocupação da rede hoteleira tem experimentado assim, uns índices muito grandes de ocupação, taxas recordes até, né? Nos últimos 10 anos tivemos a maior ocupação da rede hoteleira foi agora, nesse ano, nesse final de ano e essa temporada. Aliás, a gente está chegando no finzinho da alta temporada, né, secretário? E, de fato, os hotéis comemoraram, né? A gente vê as notícias sendo divulgadas, os hotéis comemoraram, de fato, a ocupação, que foi uma ocupação bastante expressiva. A gente pode dizer que o turismo está sendo o grande agente para alavancar, para que a economia na nossa região possa ser alavancada, mesmo apesar da grande crise? Olha, eu tenho certeza que o turismo é a grande saída para esse impasse econômico que nós vivemos. Não é só de Santos, não, eu digo no Brasil, né? O Brasil precisa ser mais conhecido no exterior como um turismo de recepção muito interessante. Santos, hoje, tem um turismo, já sempre esteve, né? A cidade de Santos, por natureza, por definição, até por definição legal na nossa lei orgânica, é um município turístico e portuário, está lá na lei orgânica, estampado lá. O que precisa, na verdade, para dar tudo certo, são boas programações, porque nós temos um parque enorme de atrativos, museus, casarios, toda a cidade histórica que nós temos. Não é só praia, né? Os parques, a praia, não é só praia, mas a praia é o grande indutor do turismo. Né? Porque a praia está aqui próximo de São Paulo, a 70 quilômetros, uma estrada excelente, que você chega com muita facilidade. Então, quando você combina isso tudo que nós falamos, com mais um bom tempo, o tempo ajudou muito, e uma programação também por parte do governo municipal. Então, todo esse conjunto de fatores favoráveis acaba dando certo e tudo flui com muita naturalidade e dá um resultado muito positivo. Com a rede hoteleira, por exemplo, como secretário, institucionalmente, eu procuro manter sempre uma relação assim, muito amigável com eles, porque são parceiros da gente, né? E, de fato, tivemos uma reunião na semana passada, onde todos manifestaram a sua satisfação com as taxas de ocupações, com o nosso trabalho conjunto com os hotéis, que isso aí tudo reflete favoravelmente para a cidade. E não é só os hotéis, são os serviços de modo geral. Eu estava vendo o Rogério falando, os serviços, os restaurantes, porque as pessoas acabam o espalhando, né, né? da categoria também. Não é só a ocupação da rede hoteleira, é a ocupação dos restaurantes, é uma cadeia, né? da movimentação das pessoas através de Uber, de táxi, né? Os serviços de modo geral, shoppings, comércio, enfim. Eu penso que essa temporada tem sido uma das maiores. E a de navio também. A de navio hoje está passando aqui 30% a mais do que foi na última temporada, né? São dados fornecidos pelo Concais, por todas as agências de navegação que fazem operação aqui em Santos. Enfim, nós estamos vivendo hoje um momento muito bom, graças a Deus, né? E esses 30% a mais de pessoas que passam pelo Concais, geralmente aportam mesmo que por poucas horas aqui na nossa cidade. Por isso é importante um bom receptivo, né, Rogério? Não tenha dúvida. Faz com que a pessoa conheça a cidade, até tenha uma boa impressão, você ter um receptivo de qualidade, faz com que, sabe que a primeira impressão é a que fica. Então a pessoa vem, às vezes programada só para ficar pouco tempo e depois embarcar, e tendo uma surpresa, né, sendo bem recebido, sabendo, né, a cidade, acaba voltando numa outra oportunidade com a intenção de ficar por um período maior. Então esse é dos fatores importantes, você ter uma qualificação sempre constante em cima do receptivo. Deixa eu só aproveitar, claro, aproveitar a presença do secretário. Ele tocou num ponto que realmente nossa cidade é uma cidade turística, portuária, essa aproximação
com a capital e a facilidade da estrada, tudo realmente fazem com que a cidade seja, tenha um potencial muito grande. O senhor sabe se a prefeitura ou os órgãos, enfim, estão se preparando para a legalização do jogo? Porque a gente sabe que existe um movimento em Brasília e tudo pensando em legalizar o jogo, que na minha opinião já deveria ter sido legalizado, né? Você ter os cassinos novamente, tudo isso impulsiona demais o turismo. Sem dúvida. O Brasil acho que é um dos únicos, para aqueles que não sabem, acho que o Brasil é um dos únicos países que não tem o jogo legalizado. Ainda bem como contravenção. Da religião islâmica. De resto, todos são, menos no Brasil, por questões históricas, bobagens do passado. Queria saber como é que o secretário está enxergando esse movimento todo. Olha, eu vejo esse movimento, assim, com muita satisfação, até porque, desculpe, a gente tem, o jogo é um grande indutor do turismo. Você vê Las Vegas, claro, né? É um pequeno espaço no meio do deserto e aqui o mundo inteiro vai para Las Vegas. Aqui, com tudo que nós oferecemos, né, com todos os espaços que nós oferecemos, temos tudo para ter um crescimento muito maior com o jogo. Do poder público, você me pergunta pelo poder público, né? Eu, pessoalmente, e a nossa secretaria, não tivemos nenhuma reunião para falar sobre o assunto, até porque várias vezes, por várias oportunidades, se escuta falar que vai voltar o jogo, que vamos liberar, né? Talvez agora, com um governo diferente, né? com outro viés, né? Um viés mais conservador, e ao mesmo tempo mais ousado, e que olha para as questões econômicas com outro olhar, né? E o jogo é com certeza um grande indutor da economia, né? Possivelmente algo possa acontecer nesse sentido. E aí talvez o governo se mobilize sim, né? Mas mais para a recepção, porque a exploração do jogo em si vai depender muito do capital privado, né? A gente percebe empresários que já está há 20 anos apostando na volta do jogo. O Silvio Santos é um deles, né? Sim. Ele já está se preparando no Guarujá para aquilo que virá, né? E assim como preparou lá há 20 anos, com certeza tem gente se preparando aqui em Santos também para essa possibilidade, né? Que eu acho muito bom, né? Precisa haver essa discussão, né? Até porque eu acho que o país já amadureceu. As questões históricas do passado eu acho que já foram superadas, né? Claro, eu acho que é uma questão de regulamentar, né? A gente Sim. tem os nossos legisladores para isso, mas eu acho que, eu concordo, o secretário é o maior indutor do turismo hoje, no mundo afora, é a questão dos jogos. Você, quando tem um cassino, o jogo em si, a comissão que estuda isso em Brasília trouxe recentemente a ex-prefeita de Las Vegas para conversar, fazer um bate-papo. E ela mostrou os números, hoje a questão do jogo mesmo não representa nem 40% do faturamento da cidade. O resto é hotelaria, gastronomia, os eventos, shows, Mas, Rogério, tudo. É gozado. Então, eu vejo muita hipocrisia também na abordagem desse assunto, por parte do governo. O governo, claro. que, ao mesmo tempo que nega o jogo para a sociedade civil, para explorar de uma forma privada, é o maior explorador do jogo, é o maior explorador do povo através das loterias, que é um escândalo, escândalo. Quer dizer, fala que o jogo é proibido, mas exploram o povo de alguma forma, sempre induzindo a gastar, em várias formas que a loteria esportiva e a loteria federal, que a Caixa Econômica Federal oferece. Então isso aí isso é muito feio. Fica limitado ao jogo. E limita ao governo, quer dizer, o governo... Os cassinos já não, os cassinos você movimenta... Você movimenta a economia. Toda a economia. Ao redor, né? Os shows, você dá emprego para as pessoas que trabalham nos bastidores, os músicos, os artistas que se apresentam. E você vê o dinheiro, né? E você vê o dinheiro ser reinvestido, né? Exatamente. Então, aí, claro, aqueles mais conservadores, mas o vício do jogo, tudo. Isso você, como é lá fora, se você percebe que a pessoa realmente tem um problema compulsivo de jogo, tudo, ela é proibida de entrar nos cassinos. Sim, tudo vai da regulamentação, né? Exato, é tudo com câmeras, com tudo, eles identificam essas pessoas, o governo paga um tratamento, porque é uma minoria, então faz parte, né? Sim. É uma contrapartida. Então, eu acho que essa discussão realmente precisa começar. Eu realmente acredito que esse novo governo, como o secretário falou, é um governo um pouco mais liberal nessa questão econômica, e eu acho que vai se voltar
com mais força se discutir a liberação dos cassinos. E interesse da iniciativa privada tem, né? Muito, muito. A gente percebe que vários grupos, aqui ao nosso redor, aqui na América do Sul, outros países bem menores possuem os seus cassinos e realmente desenvolvem o turismo e a economia através deles. E eu acho que mais importante do que o imposto, que o pessoal fala que gera, pode cobrar alto, o imposto, uma alíquota maior, tal, muito mais importante do que isso é a geração de emprego. Claro, é a cadeia toda que a cadeia toda que se movimenta, quer dizer, é a geração do emprego direto, é a economia que vai, a gastronomia, a hotelaria, tudo isso que envolve o jogo, a cidade vai ter um momento ímpar na história dela. Eu li uma matéria dizendo que caso o jogo fosse, os cassinos fossem legalizados, em questão de 5 anos, a arrecadação de imposto bateria 2 vezes e pouco o que foi arrecadado com a CPMF durante o período de vigência dela. E aí a gente vê, diferente da CPMF, que a gente não viu para onde foi, exatamente, né? Simplesmente só saiu das nossas contas, mas para onde foi investido a gente não ficou nunca sabendo. A gente poderia, com o jogo, até porque seria uma regulamentação e quem estaria por trás seria iniciativa privada, a gente sabe que a coisa funciona de uma maneira muito mais célere na iniciativa privada, a gente veria toda uma cadeia sendo movimentada de fato. Exato, né? Isso tendo uma regulamentação correta, fica muito mais fácil para o governo também empregar esses recursos da forma que for mais adequada. Uma outra questão que é muito latente aqui na nossa região, secretário, é o turismo náutico. Né? Nós temos um turismo náutico muito forte. E muito se fala também sobre a necessidade e a possibilidade de termos uma marina pública. Como que a secretaria vê essa ideia? Olha, nós temos até um membro da secretaria, que é a ex-secretária Vânia Seixas, falei antiga, desculpe, que lá não é antiga, é muito nova a menina, né? Ela foi antiga no cargo, né? Mas muito competente, que nos auxilia muito. E ela, como secretária adjunta, representou as secretarias em várias discussões sobre a implantação de marinas públicas aqui na região, aqui em Santos, principalmente, em Santos, né? E nota-se uma dificuldade, né? O Rogério, que é um homem do ramo, tem iates aí, tem tudo aí, ele pode dizer com mais propriedade. Pode dizer com mais propriedade. Mas Santos, por exemplo, a ilha, você tem a entrada do canal, né? Sim. Então, quando se fala em marina, pensa na ponta da praia, né? A primeira coisa que vem à cabeça da gente é a ponta da praia. Mas ali sofre efeito da maré, das marés, né? Você vê que você não pode fazer tem a dificuldade da movimentação de navios, da balsa, da própria capitania, com certeza, não aprova. Ela com certeza não aprova. Então teria que ser canal adentro, né? Ou na área continental, que você pega o Itapanhaú e ali teria que ter um trabalho de divulgação muito grande, poderia ser na área continental, né? Isso discutiu-se bastante. E naquele projeto que se fala há muito tempo, desde o tempo do Papa, prefeito, que é aquele no Valongo, isso, onde se faria naqueles armazéns, era a previsão 1 a 8, que a previsão era fazer toda aquela revitalização, com construção até mesmo de hotéis, sim, restaurantes, e uma marina, que ali era o lugar mais adequado, porque não tem mais calado para um tipo de movimentação de navios, sim, né? E para barcos de pequeno porte, iates, o que fosse, ali seria o lugar ideal. Quer dizer, integrava o Centro Velho com todo restaurado, com marinas, restaurantes de luxo, né? Com hotéis, para receber as pessoas que vêm lá de barcos. Enfim, ali seria um lugar adequado. Agora, tem que vencer muitos entes, muitas licenças, porque o espaço ali não é só da prefeitura, tem espaço da prefeitura, tem espaço que pertence ao Estado, tem espaço que pertence à União. Então, até você juntar todos esses entes, fica difícil. Eu penso que a Marina seria mais adequada numa área continental, pelo canal do Itapanhaú, onde tem aquela porta perto do Monte Cabrão. Eu acho que é a única região que a gente pode, hoje, de imediato, abrigar uma Marina pública, privada, o que for. Na sua opinião, Rogério, como é que você vê todo esse debate? Porque os armazéns de 1 a 8 seguem lá, né? Tombando a ação do tempo e a gente só vê muita gente falar que precisa revitalizar, que precisa fazer, que precisa... Estão tombando. Exato, são tombados e estão tombando, literalmente. Não, é verdade. Primeiro, questão da Marina Pública, a gente sempre tem oportunidade e comenta a respeito, não dá mais para esperar, né? Uma cidade que nem Santos, com essa proximidade com a capital, que é a maior cidade da América Latina, né? Questão de pujança, é o maior porto aqui, você não ter uma marina pública é uma pena. Realmente o Brasil ainda patina muito nessa questão da cultura náutica,
não é privilégio só nosso, Não. a gente precisa também analisar o contexto país afora, aí com uma costa dessa, mesmo no Nordeste e tudo, onde se tem uma questão dessa cultura náutica um pouco mais agitada, a gente também tem dificuldades em marinas públicas. Acho que é questão cultural, mas eu acho que a gente precisa incentivar isso, porque também é outro indutor Claro. econômico importante Sem no dúvida. turismo, na economia. Essas empresas que prestam serviços são importantíssimas e a gente precisa incentivar isso. Eu acho que Santos precisa pensar com muito carinho a respeito disso e achar um local apropriado. Realmente eu concordo, a gente sabe que na ponta da praia a gente pensa que seria o ideal, o local ideal, mas a Capitania dos Mas Portos, tem muito conflito, o nosso né? movimento de navio ali é muito grande, fica realmente difícil. Mas aquele onde era o porto, o primeiro nome, inclusive, era Porto Valongo. Porto Valongo. Isso, É, Porto Valongo. já contemplava, eu acho que ali é um local bastante propício. E se deveria pensar, aliás, falando nisso, né, secretário, ali qualquer coisa deveria acontecer, né? O que não dá é para continuar, É pra continuar do jeito que Então, tá, né? Eu sei que é uma questão da propriedade, ali são armazéns. E apesar que o primeiro mandato do Papa, veio lá na época o secretário especial de Portos, assinou, mas até hoje nada Nada Tem umas saiu do papel. dificuldades, né? Nada acontece. Tem umas dificuldades. Ali depende de investimentos muito altos, né? Depende. Mas e sem investimento... a iniciativa privada teria interesse naquela Isso. área, não Mas teria? acontece, acabou esbarrando, emperrando para se conseguir realizar o projeto por força de um mergulhão que estava Isso. previsto, onde Que já foi, inclusive, descartado, né? Os trens que era para não ter esse conflito de você ultrapassar nos trilhos, mas aí é uma obra muito cara, aí acabou se inviabilizando, mas não se pensou numa alternativa, a verdade foi essa. Ou seja, a gente segue naquele espaço com aquele cartão postal horroroso. Mas eu acho uma obra cara para o nosso padrão. Para o nosso padrão. Se você pensar em conciliar os interesses da União, porque ali tem a área da União, o município também, e montar um pacote de disponibilizar para investidores internacionais, não é nada. $1 bilhão para um grupo de chineses é nada. 600, 700 milhões de dólares, para esse povo não é nada. E com isso ele faz o mergulhão, porque eu penso que sem o mergulhão nada se fará ali. Pode falar, o pessoal fala passarela, não funciona. Você imagina, você desce do teu barco, tá lá no hotel bonito, você tem que passar e passa um trem cheio de adubo, derrubando tudo no chão, adubo e tal, você vai sair, tem que pisar com cautela, porque tá... Então, não combina ferrovia junto a isso, movimentação de caminhões. Tem que ser separado. Nada, tem que ser separado. Ou subterrâneo, ou aéreo, mas com subterrâneo com certeza. Agora, o investimento é alto? É alto. Quando o Papa lançou esse projeto, falava-se em 200 milhões do mergulhão. Hoje fala-se 1 bilhão e meio. Ou seja, 500, 400, 500 milhões de dólares, né? Isso para um grupo, você dá uma permissão para fica aí 100 anos, explora isso aí 100 anos, aí faz desse jeito. Eu tenho certeza que vira, porque para nós não importa a propriedade, da nossa, da União, o importante é que tenha aquilo à disposição do público. Um lugar de lazer, nós vamos ganhar com o povo vindo para cá, com o nosso patrimônio que está ali. Nós temos o Museu Pelé, agora nós temos o Museu Ferroviário logo, trouxemos vagões do tempo do início do século passado, tem tantas coisas bonitas para mostrar. Então, aquele centro é lindo, né? Com aquela movimentação toda. Seria uma forma da gente alavancar o resgate ali do seria centro também. A cereja do bolo da cidade, tudo aquilo ali, toda aquela movimentação. Isso viria de encontro com a necessidade de reocupação do centro também, né? Mas vai tudo num conjunto, né? Deixa lá o cara ganhar dinheiro, lá explorando o hotel, explorando o restaurante, marina, o que quiser. O importante é que aquilo fique revitalizado e a coisa funcione. E a cidade vai ter só lucro com isso. Sem dúvida nenhuma. Falando ainda um pouquinho a respeito do turismo náutico, a secretária de Turismo à época do Guarujá, Thaís Margarido, levantou a bandeira de um roteiro náutico para ser implementado entre as cidades da nossa região. Houve algum avanço, secretário, nesse sentido, ou isso morreu? Não, ele não morreu. A Thaís era a grande indutora a locomotiva de todo esse trabalho. Quando ela saiu do turismo, eu lamentei muito. Até falei, pô, Thaís, você abandonou a gente aí, né?
logo agora que eu estou chegando, você está saindo. Mas ela foi para um desafio importante também. Hoje ela está lá nas Relações Sociais no Guarujá, né? Não, ela é muito importante, né? Aí depois foi o Alexandre para lá, que é o Alexandre também, que é ligado, né, ao Santos Convention. Agora é Santos, não é mais da Mata Atlântica, né? Agora eles Santos. Foram renomeados como Santos Convention Bureau. Isso. Então, as coisas vêm sendo discutidas, mas ainda não se definiu ainda os procedimentos, os roteiros, ainda como funcionará. Mas estava bem adiantado no tempo da Thaís. Aí eu assumi, ela saiu também e acabou a brincadeira. Eu mesmo. Não pode acabar, né, Rogério? Esse tipo de ideia... Mas ele não morreu, não, sabe? Só está parado. Eu acho que nem parado está, mas eu não vejo uns avanços muito significativos no negócio. Hoje quem está à frente do turismo é o Tadeu Ferreira, jornalista também e muito envolvido com as questões do Guarujá. Certamente vai olhar com carinho para esse tema, porque é um tema que, quando a gente fala de turismo metropolitano, e a gente precisa pensar de uma maneira metropolitana na nossa região, essa é uma forma de integrar todas as cidades, né, Rogério? Claro, eu espero que isso dê continuidade, não só nesse projeto, como em todos. Quando a gente pensa em turismo, não dá para pensar só. Aliás, no desenvolvimento de forma geral na nossa região, ela precisa ser pensado de forma estratégica, envolvendo todos os municípios, né? Você vê Santos, São Vicente é praticamente a orla é uma só. É uma só. Então você não pode pensar em querer fazer algo na nossa orla e que não vá ter reflexo em São Vicente e vice-versa. E o Guarujá a mesma coisa. Então a gente precisa realmente pensar sempre na região de forma metropolitana. Por que é tão difícil, secretário, o selo metropolitano sair do papel? Ai, que bom, eu ia falar sobre isso. Eu acho que falta uma ação mais efetiva, assim, né? Porque falta sistematizar isso. As discussões sempre em torno desse selo metropolitano movimenta todo mundo. Até na Praia Grande, o pessoal já andou falando. Sim. A vereadora Janaína já falou sobre isso, queria criar uma comissão para discutir isso. Não para discutir, para implementar de vez esse selo metropolitano. Porque quando você fala em turismo regional, turismo metropolitano, você tem umas barreiras, para quem não sabe, que não está nos ouvindo agora, ouviu pela primeira vez falar em selo metropolitano, é um salvo-conduto para você poder entrar em qualquer cidade sem pagar nada. Porque cada cidade hoje tem uma regulamentação alguém própria. Da região, se vai querer fazer um programa de visitação, vamos fazer circuito dos fortes, por exemplo. Tem fortes na Bertioga, tem forte no Guarujá, na Praia Grande, em Santos, né? Guarujá. Então, a hora que você freta um ônibus para levar os turistas para conhecer, ou mesmo o pessoal local, em cada cidade você paga uma taxa para entrar. Tem cidade que cobra 3 mil, tem cidade que cobra 2.800. Então, inviabiliza o pacote, porque o pessoal que vai, quanto vai pagar só para entrar? Depois tem a refeição, tem a condução, tem o lucro do agente. Então, isso tudo dificulta o turismo local. Né? Então, parece que tem município que já está querendo aderir. De que forma a gente vai fazer isso aí? Essa é a questão. De que forma que criaremos o selo metropolitano? Eu tive uma reunião que eu dei a minha opinião. Falei assim, olha, eu penso que a AGEM, que é a representante do Estado de São Paulo na região aqui, deveria criar por decreto o que é o selo metropolitano. Defina o que é selo metropolitano para a região da Baixada. O que é da região da Baixada Santista. Definir o selo, as condições de adesão e o que significa isso. E falar assim, os municípios que quiserem aderir, venham à AGEM, requeiram e nós damos o selo. Cria um decreto, defina o que é o selo e quem quer aderir. Isso é simples. Agora, não adianta o município falar, eu quero o selo metropolitano, mas tá bom, de que forma? Como funciona isso? O que é selo metropolitano? Aí, a partir daí, quem quiser aderir, eu estou aderindo, leva o selo, põe no devido. O que a gente percebe é muita discussão. É muita discussão e pouca ação. Prática, né, pouca ação. Todo mundo sabe que é preciso unificar essa legislação para que a gente possa, de fato, implementar um roteiro metropolitano de turismo na nossa região. Mas a gente não avança, parece que a gente segue parecendo cachorro andando atrás do rabo. E precisa, acho que também dar condições assim para que os técnicos trabalhem mais, né? Porque a gente sabe, né? Os gestores às vezes mudam, o prefeito tem uma visão diferente do outro, até mesmo diferente do qual ele sucedeu, e assim vai. Acho que precisa dar um pouco mais de autonomia. Não podem ser projetos políticos, exato, né? Porque senão aquele prefeito não tem afeição. Isso dificulta um pouco. Eu não estou nem entrando só na questão do turismo, de modo geral. A gente tem lugares, existia até antigamente a ideia de se criar, tinha até o curso de gerentes de cidades, né?
em que você treinava técnicos para que, independente do perfil político. Daquele prefeito que entrava, você tivesse os gestores capacitados de cada área para que os projetos sejam projetos de governo, né? Não da administração do fulano, do beltrano. Não de partido, né? Que a gente tenha isso numa constante, independente do prefeito eleito, enfim, mas que os projetos tivesse começo, meio e fim. Né? A gente percebe, por exemplo, a cidade de Maringá, por exemplo, que tem uma associação comercial que planeja a cidade sempre para as próximas décadas. Sim. Então entra, por exemplo, cada prefeito que resolve se candidatar tem que ir lá na associação comercial, ter conhecimento e assinar um compromisso, do que a sociedade está planejando para os próximos 10, 15, 20 anos, e ele tem que assumir um que ele vai dar continuidade a esse projeto que foi idealizado pelo conjunto da sociedade. Então ele pode ter algum projeto pessoal dele? Claro. Pode, desde que ele continue dando andamento ao desenvolvimento que foi pretendido para a cidade e decidido pelo conjunto da sociedade. Que é a maneira certa de você governar, então a gente né? percebe que isso ainda às vezes peca um pouco nessa fala. Então a gente tem uma AGEM, por exemplo, o secretário às vezes não tão operante, às vezes com técnicos, às vezes não. A gente tem técnicos competentíssimos, capacitados, mas falta ter liberdade para agir. Eles estão amarrados para agir, né? Condição financeira. Então, o que isso significa? Que precisa alguém no governo do estado dando condição para eles trabalharem, condição financeira, técnica, para eles desenvolverem o trabalho para qual eles foram treinados. Falando em governo do estado, secretário, o governo do estado, desde que assumiu, anunciou aí uma suspensão, um corte de verbas que atingiu diversos segmentos da nossa região, não foi só Santos, Guarujá, Praia Grande, várias cidades sofreram, São Vicente, e um dos setores impactados foi o turismo, o maior deles. E nós estamos numa região e numa cidade turística. Você pretende se encontrar com o secretário e de que forma esse corte impacta nas ações que estão sendo planejadas para que a gente possa fazer do turismo uma ferramenta de movimentação da economia? Verdade. Olha, foi lamentável a situação, né? A gente acredita, assim, início de governo, o governo novo, o governo Dória, né? Que foi uma disputa muito acirrada com o Márcio França, né? Naquele momento. E ele, como qualquer governante, quer rever as ações, principalmente as últimas ações do outro governador, para ver se não houve excesso, né? Então, é natural que as pessoas acabam suspendendo algo mais urgente para poder ter uma análise melhor. Eu creio que é um movimento político do governador, que não é uma pessoa ignorante no assunto. Aliás, é um bom político, ele tem pretensões maiores, né? A região deu muito voto para Santos, ele perdeu por 16 ou 17 votos. Enfim, eu não creio que ele queira cortar verba só para uma retaliação política, porque não é perfil de um bom estadista. E nem pode ser, né? Nem pode a população ser penalizada por uma ação dessa natureza. Até porque agora, dentro do plano dele de governo, o turismo era uma das prioridades. Então, dentro dessa colocação, nós estamos tentando marcar uma reunião com ele. Ele falou que para março vai talvez nos receber. Março. Estou tentando marcar com ele. Eu queria levar o Léo, que é o presidente do Birô, e mais alguns. Eu falei em nome de Santos, né? Para conversar, até porque ele deu uma entrevista agora, o secretário de Turismo, dizendo que quer criar distritos turísticos. Sim, exatamente. Onde nós nos enquadramos, né? Sim. Tudo isso. Então, eu quero discutir isso com ele, lógico, tocar no assunto do corte de verba, da região, dos convênios. Abrir uma linha de diálogo, né? Sim, entender a posição dele, não ele vai para confrontar, para brigar com ninguém. A gente quer falar institucionalmente, tem que se unir, né? Claro. Brigar pela região, não Sem brigar dúvida. com o secretário. Quero brigar pela região, mostrar a importância da região, a gente precisa de recursos, os projetos estão legais, foram encaminhados a tempo, são equipamentos turísticos, precisam de ser restaurados. Cortar a restauração do Coliseu. Quem conhece o Coliseu, acha que precisa de fato aquele recurso, o Outeiro de Santa Catarina, a Casa do Trem, tantas coisas que nós incluímos no pacote e de repente por uma canetada tudo pode sumir. Então tenho certeza que ele vai nos receber agora em março, tenho certeza disso,
e nós vamos levar todas as nossas reivindicações e apoiá-lo também, apoiá-lo nessas ações de criação dos distritos turísticos que ele quer criar no estado de São Paulo. E nós aqui, a região da Baixada Santista... Tem todas as características. É com certeza um dos Sem destinos dúvida. turísticos do estado de São Paulo. E nós, como município polo, né, sem demérito aos demais, mas estamos aqui para estar pilotando isso, ajudando nisso, naquilo que for preciso, né, com a união de todos, e trazer para cá os recursos que são necessários para esse investimento. E não dá para cortar a verba da Haddad, né, Rogério? Eu acho que é até ilegal, né? Algo que é institucionalizado, né? É um fundo que está no orçamento. Exatamente, é um direito da cidade. Exatamente. Né? É um direito, a cidade é uma instância, é um direito, mas eu acho que o secretário ponderou muito bem, assim. Eu acho que ele, até pela experiência que o secretário tem, eu tenho certeza que ele vai ter êxito, né, nessa conversa. Realmente Santos é um polo, né, é uma referência, é uma cidade importantíssima, a região toda é importantíssima, e vai tentar conversar, e eu acho que ele vai rever. Eu entendo também que no início Haja um pé no freio. o governador tenha breque um pouco para rever alguma situação, mas no final eu acho que vai acabar cedendo, até porque ele é uma pessoa muito experiente, foi muito bem votado na região. Exatamente. Ele não pode virar as costas. Aconteceu de ele disputar no final com um candidato oriundo daqui, né, de São Vicente, natural de São Vicente, fez toda a carreira política aqui na cidade e tudo. Então é normal entender que as pessoas aqui ficariam, talvez principalmente os políticos, né, estariam mais afinados com ele, porque tem uma história de vida, mas ele vai entender, as pretensões dele são de âmbito nacional. A gente sabe, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe, então eu acredito também que nada como uma boa conversa e expor que realmente os projetos são projetos importantes e que a cidade tem direito à parcela dela, principalmente no que diz respeito à Haddad e tudo isso, é da cidade e ninguém pode tirar. A gente teve o carnaval antecipado das escolas de samba de Santos, mas sexta-feira começa o feriado prolongado do nosso carnaval. Aliás, eu acho que o último feriado prolongado esse ano, não são de muitos feriados prolongados. Como é que Santos está se preparando ou já se preparou para receber esse turista? Porque vem gente. Olha, vem gente. A nossa secretaria está toda atenta, né? Nós estamos movimentando todos os nossos guias. Plantão, todo mundo de plantão. Todos os guias de turismo de plantão, preparados. O equipamento que nós temos de turismo é só o Museu Pelé, que fica sobre a nossa administração. O aquário, o orquidário e outros pertence à Secretaria do Meio Ambiente, que também já fez um preparativo para receber as pessoas, porque o aquário é o segundo maior equipamento, né, em termos de visita do estado de São Paulo. Então eles também estão se preparando, o governo como um todo está se preparando para receber as pessoas, a rede hoteleira também, né, nessas conversas que tivemos, fala assim, olha, se preparem porque agora vai ser o ápice, né, da temporada. Né, a cereja do bolo do fim da temporada. Então né? Vocês se preparem aí, né, porque sabe que essas coisas, a imagem que leva o turista quando vai num local, quando você viaja para qualquer lugar, eu, você, qualquer outra pessoa, você quer chegar, ser bem recebido, um povo agradável, uma culinária gostosa, né? Uma certa segurança, sensação de segurança que a gente sente quando está passeando, uma boa estadia, uma boa hospedagem. Então, quando você consegue conjugar todos esses predicados, né? Aí você volta falando bem do lugar. Olha, eu estive em Portugal, mas que legal, povo boa gente, comi um bacalhau delicioso. Então você volta, você quer voltar. Claro. Então você fala, pô, estive em Santos, que legal. Eu estava lá de bermuda. Você fala, olha só que cidade gostosa, eu estava de bermuda, de chinelinho, aí tomei uma água de coco, aí fui numa barraca de praia, o pessoal estava tocando lá uma musiquinha, sentou, guarda-sol, caipirinha, né? Povo agradável, que delícia, né? Então, tudo aquilo, o pessoal vai se encantando e volta e traz gente. Né? Lógico. Então, é isso que a gente espera, né? A melhor propaganda. Bom tempo, né? A melhor propaganda é aquela que é feita boca a boca. Aquelas bandinhas que vão sair, né, durante o carnaval, tá cheio de bandas boas, banda do Posto 2. Sem dúvida. Que a gente tem ali que sai. Várias bandas, não vou ficar elencando porque nem é minha praia, né? É a área da cultura. Mas isso tudo encanta o turista, aquela alegria toda, toda aquela descontração, né?
e o pessoal acaba voltando e recomendando a cidade de É Santos. aquilo que nós dissemos no começo do programa. A primeira imagem é sempre a que fica. É a que fica. E faz toda a diferença Sem na hora dúvida. de se programar para o ano seguinte. Sem né? dúvida Então, nenhuma. É o que a gente quer e espera isso, que essa boa impressão fique para que o turista volte e saia divulgando A nossa o cidade, a nossa destino, região, né? para os amigos e parentes, enfim. Infelizmente, nosso tempo acabou. Secretário, eu gostaria muito de agradecer a tua presença aqui conosco nessa manhã, abrindo a nossa semana falando sobre turismo, nessa semana que antecede o Carnaval, que é a maior festa cultural do nosso país. Agradecer a tua disponibilidade. Boa semana, muito O obrigada. secretário é folião, viu? É fulião! Eu fui homenageado agora na banda do Ouro Verde domingo. Olha! Eu samba com a minha esposa, eu canto outro dia nosso samba aqui. eu volto Vamos encerrar com um trechinho do senhor cantando, um trechinho do... Uai, por que não? aqui. Vamos deixar para outra hora. Muito obrigada, secretário. Eu que agradeço, tá? Muito obrigado pela oportunidade de estar com você aqui, estar divulgando a cidade, os planos para o próximo verão. Aí. Se Deus quiser, daqui para frente. Viu? Daqui para frente. É. Rogério, muito obrigado pela participação aqui conosco. Boa semana. Obrigado, Nathalie, eu que agradeço. Secretário, foi um prazer dividir a bancada e boa semana a todos que nos acompanharam. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto amanhã com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Até amanhã. Tchau.